Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês estarem aí. Estamos aqui na lição número 5, A Graça de Deus, da nossa revista Beteu Dominical. Muito obrigado por você estar aí hoje nessa lição. E se você está a primeira vez, deixe eu me apresentar. Eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estou aqui para servir os amados irmãos. Nós deixamos para vocês esses slides disponíveis embaixo do vídeo, se você quiser usar na tua EBD, no teu celular ou no telão na tua igreja mesmo, ok? Vamos então aqui para o texto áudio, onde diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. A verdade aplicada nos diz: a graça de Deus é a benevolência imerecida que Ele exige ao nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. Nós temos 3 objetivos: ensinar acerca da graça salvadora de Deus, explicar que a graça de Deus é dada a quem crê em Jesus e mostrar que Deus reveste pela obra da sua graça. Nosso texto de referências tem Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Por favor, você lê aí tranquilamente, que eu já vou para a introdução. Diz assim: pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus. Porém, Deus enviou seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade. A graça salvadora. Nós vamos ter 3 subtítulos. A graça de Deus é fato imprescindível para a salvação do homem. A salvação é por meio da fé e a salvação não vem das obras. Graça, né? O que é a graça? Tá? Tem várias definições para esta palavra dentro do dicionário, se você procurar, dicionário bíblico, né? Strong, tá? Ele nos diz assim: graça pode ser boa vontade, um benefício, um dom, tá? E mais ainda, um presente, tá? Então, a graça, tá? É tudo isso, tá? Boa vontade, benefício, dom, presente, tá? E eu quero deixar bem claro isso. Então, quando Deus, né, nos dá um presente, é uma graça que estamos alcançando da parte dele. O termo, né, sola gratia, que é somente a graça, né, fala de uma salvação que se dá somente pela operação graciosa de Deus. Então, Deus exerce a sua benevolência imerecida ao nos salvar do pecado. Veja, Deus toma iniciativa para nos salvar. Nós éramos inimigos de Deus. Nós demos as costas para Deus. Nós não queríamos Deus, mas Deus toma iniciativa de nos buscar, vir atrás de nós, nos conquistar. Ele operar todo um plano de salvação. Então, quando fala aqui somente a graça, fala de uma salvação que se dá somente pela operação da graça de Deus. Aqui não há mérito nenhum nosso, tá? Por isso que graça é um presente, né? Então, a graça de Deus é fator imprescindível para a salvação do homem. Ninguém pode ser salvo sem receber a graça, o presente de Deus. Então, se eu quero ser salvo, eu preciso receber esse presente. Não há nada que possamos ser ou fazer que de alguma maneira venha a substituí-la, ou seja, de alguma forma substitua a graça, esse presente, tá? Esse presente é um presente para nós, né? Se é presente, é gratuito para nós, mas custou muito caro para Deus, tá? Então, não há nada que nós possamos pagar, tá? Nesse valor, nessa altura. O presente que Deus tem, tá? Que nos concede a salvação, tá? Não há como nós podermos pagar isso. Não há como substituir, ser ou fazer algo
tá, para substituir essa graça. A salvação é por meio da fé. O apóstolo Paulo diz que a graça não vem de nós, vem de Deus. Então, é muito interessante, muito importante isso. Tá? Estamos falando de Efésios, né? Capítulo 2, versículo 8, tá? Quando o apóstolo Paulo nos coloca esta posição. Tá? Veja, a graça, né, a salvação, né, quando nos diz que vem pela graça, tá? A graça, então, é um presente. Então, a graça é a salvação. Agora, a fé é o meio pelo qual nós recebemos esse presente. Tá? Você entende isso? Tá? Deus te dá um presente, que é a salvação, isso é graça, né? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Tá? Ou seja, Deus nos dá o presente e nós, pela fé, aceitamos. Tá? A fé é o meio pelo qual recebemos. E quando nós estendemos a nossa mão, falando de forma bem espiritual aqui, tá? E dizemos assim, eu recebo, eu aceito a salvação. Tá? Porque, de fato, nós não temos condições de ser salvos. Então, a graça, tá, é a forma que Deus agiu para nossa salvação. Porque pela graça, né, sois salvos por meio da fé, tá? A forma de nos recebermos. A salvação é por meio de fé, ou da fé, né? Ter fé significa dizer que cremos que Deus fala a verdade. E diante desta verdade, usando ela como parâmetro, nós repensar nossos pensamentos, nossas verdades, confrontar elas. Tá? Quando fazemos isto, tá? Isso provoca mudança em nosso sentimento e comportamento, produzindo novos resultados. Então, quando nós aceitamos, né, o presente de Deus por meio da fé, tá? Quando Deus disse assim, tá? Que sobre Jesus, tá? Estava, né? Foi colocado sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ou seja, ele foi substituto. Ele morreu em nosso lugar. Se eu creio que Jesus morreu em meu lugar, tá? Ou seja, eu estou dizendo que Deus fala a verdade, tá? Então eu estou aceitando esse pagamento que ele fez por mim. Então, quando eu penso, tá, nisto, que Jesus morreu em meu lugar, eu repenso as minhas verdades, tá? Confronto as minhas verdades, e eu vejo que realmente eu nasci pecador, eu vejo que toda a minha justiça é como trapo de imundícia, e por mais que eu fizesse, eu não teria condições de alcançar o patamar, o nível de santidade que Deus existe, o nível de justiça que Deus exige para eu ser salvo, não teria nunca condições de fazer isto, mas eu vejo que Jesus fez por mim, eu creio nessa verdade, tá? Isso é a fé, é eu aceitar isto, tá? Eu aceito aquilo que Jesus fez por mim. Quando eu aceito profundamente isto, tá? Eu sinto uma paz. Quando sinto essa paz, tá? Me faz ver o mundo de uma forma diferente, porque agora eu sou uma pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso modifica, tá, meus comportamentos, trazendo novos resultados na minha vida. A salvação não vem das obras. Veja o que Tito 2, versículo 1, versículo 11 diz. Mas se é porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você percebe? A graça de Deus se manifestou, se há manifestado, trazendo a salvação. Agora, Romanos 11 diz, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Tá? Ou seja, se é um presente, tá, que eu ganhei, logo, né, não é por obras, ou seja, não é algo que eu trabalhei para pagar. Tá? Eu não fiz nada, é um presente. Logo, se fosse algo pago, já não seria graça, já não seria presente.
Você entende isso? Tá? Então, se é por graça, já não é mais pelas obras. Tá? Ou é um presente de Deus, que eu aceito esse presente chamado salvação, ou eu vou tentar pagar, mas não existe preço. Que daria o homem por sua alma? Não existe preço de ouro, prata ou pedras preciosas que possa comprar a salvação. Os nossos esforços naturais não são suficientes para cumprir a lei. Ou seja, precisamos de um recurso a mais, que é o quê? É o Espírito de Deus. Tá? Então, a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação aos homens, nos dando oportunidade, nos ofertando um presente. Então, a graça também é uma graça capacitadora. Veja, esse é o nosso ponto 2. A graça de Deus capacita para viver a vida cristã, a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério e a graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. E aceita o presente, né? Aceita, tá? Ninguém pode fazer alguma coisa no reino de Deus se não for capacitado pelo Todo-Poderoso. Então, Deus te dá um presente, Deus te oferece o presente, só que nenhum presente pode ser teu se você não o aceitar esse presente. Você entende isso? Tá? E no reino de Deus, nenhum de nós tem poder para fazer alguma coisa, se não for capacitado pelo Todo-Poderoso. A graça de Deus capacita para viver a vida cristã. Veja que o Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, ou seja, natural, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Veja, é nesse contexto de 2 Coríntios, se você ver o contexto, os versículos anteriores e posteriores, você vai ver que alguns achavam que era a retórica natural de Paulo, como tinha outros mestres, né? Havia vários outros mestres que tinham retórica dentro do mundo filosófico, tá? Eles achavam que no mundo grego, né, esses mestres da retórica, eles achavam então que a retórica natural de Paulo convencia as pessoas e provocava resultados. E Paulo disse, não, a nossa glória, tá, é esta, né? De que, né, nós estamos falando a coisa com simplicidade e sinceridade de Deus e não com sabedoria natural. Tá? Ou seja, está falando, existe, tá, um segredo, existe um tempero a mais nisto, né? Não é retórica natural, não é sabedoria natural que convença os homens com nossas palavras. Não é as nossas palavras, é a graça de Deus que convence as pessoas. Paulo revela seu segredo, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então, Paulo dependia do favor ou a graça de Deus. Ele, tá? Esse favor, né, é o motor de sua ação, tá? O meio em que vivia e se movia. Então, Paulo está dizendo, eu sou movido pela graça, tá? Eu vivo essa graça, tá? Então, meu meio de vida é a graça. Então, isso é bem natural, está dentro de mim. Tá? Parece que é sabedoria natural, mas não é. É a graça de Deus, tá? Porque eu me movo, eu vivo esta graça. A graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Agora, mais uma vez analisando o contexto desse versículo, você vai ver que no contexto havia líderes religiosos que negociavam
a palavra de Deus visando lucros, e para isto adulteravam ela para satisfazer seus clientes. Tá? Eu achei interessante a forma que a Nova Versão Internacional coloca, né? Que negociavam, tá? A palavra de Deus e visavam lucro. E na versão atualizada diz que adulteravam. Tá? Então, é interessante porque aqui Paulo está dizendo, muitas pessoas, muitos religiosos, usam a palavra de Deus, tá? Com recursos naturais para adequar a sua mensagem àquilo que as pessoas querem ouvir, contanto que paguem bem. Tá? Então, são adulteradores da palavra de Deus. Eles torcem a palavra para atrair pessoas que escutem o que eles querem ouvir. E Paulo disse, nós não fazemos isso. Tá? Nós não somos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Tá? Veja o que está dizendo. Não é nós, não é nossa retórica. Tá? O que nós fazemos para atrair multidões, o que nós fazemos para convencer os homens, vem de Deus. Tá? Isso é a graça que capacita Paulo. Ele diz assim, o qual nos habilitou, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por favor, eu sublinhei aqui para você entender claramente que quando ele está falando, tá, da letra e do Espírito, ele está falando de dois contrapontos, né? A letra, se você ver o contexto, está falando da lei de Moisés. Por quê? A letra ou a lei de Moisés, tá? Ela nos traz informação, tá? E consciência do que é pecado e o que não é. Tá? Então, a letra é nada mais do que uma informação. A lei nos coloca uma informação. Isso é pecado. Ponto. Mentir é pecado, ou cometer idolatria é pecado, ou roubar é pecado. Tá? Tem forma. Agora, ele disse assim, o Espírito vivifica. Quando fala o Espírito, está dizendo a essência dessa palavra. Então, aqui você tem a palavra, nesse nível aqui, você tem a palavra, tem a lei, tá? E embaixo dessa lei existe uma essência, tá? Existe um espírito que ele chama, tá? Existe algo que movimenta, uma intenção que se tem por trás dessa palavra expressa. Então ele disse que o Espírito nos liberta, tá? Ou seja, esse Espírito, essa essência da palavra nos liberta e dá força para viver a palavra. Você se lembra de João 6,63, quando Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito, olha só, é vida. Tá? Então, quando eu entendo que não é essa informação meramente, mas existe uma intenção que Deus tem ao me informar essa palavra, quando eu creio que Deus tem uma intenção para mim, que é uma intenção positiva, Deus está pensando no meu benefício, eu creio que Deus se importa comigo, essa lei não é mais pesada. Essa lei não é mais uma mera informação. Essa lei, tá? A essência dessa lei me provoca libertação. Entenda, por favor, isto. Tá? Estou dizendo, eu vou dar um exemplo bem básico, bem objetivo, tá? É quando você tem uma criança, tá? Que está ao lado de uma tomada elétrica, né? Você vê aquela tomada que está aí na parede e tem uma criança perto, você diz assim, olha, não coloca o dedo nesse buraquinho, senão leva uma chinelada, tá? Isso é lei. Entende isso? Existe um não, né? E existe uma punição se acontecer isso. Isso é uma lei.
Agora, quando você é adulto, quando essa criança é adulta e se senta do lado dessa tomada, ela já entende que aquilo, tá, mata. Se colocar o dedo nessa tomada, vai provocar a morte dele. Aí ele entende agora que o pai ou a mãe, né, lhe deu uma palavra de não, uma palavra, uma lei, tá, mas pensando no benefício dele. Então, aquela ameaça de lei, tá, aquela punição que haveria, assim, vai apanhar de chinela, isso não lhe causa mais nenhum temor a ele, porque ele entende agora, ele nem está tentado de colocar o dedinho no buraco da tomada, porque ele entendeu, ele amadureceu, ele sabe que os pais estavam pensando no melhor dele ou dela. Os pais tinham uma intenção positiva para com ele. Você percebe que essa compreensão desse princípio, dessa essência, desse espírito, tá, libertou essa pessoa. Amadurecimento, tá? Então, quando diz o espírito, aqui se refere a esta compreensão profunda de que Deus sempre quer o melhor para a gente. A graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Veja, a graça de Deus nos capacita para vencer nossos limites. A minha graça te basta. Fraquezas aqui, irmãos, não está dizendo de fraqueza de pecado, tá? Por favor, não coloque nesse ponto. O contexto não diz isso, tá? Mas quando diz assim, para que eu me glorio nas minhas fraquezas, está falando dos meus limites. Quando eu me vejo limitado diante de uma circunstância, quando eu acho, meu Deus do céu, agora já foi, não consigo, e eu me vejo limitado, aí o poder de Deus se manifesta. Aí Deus me surpreende. Por isso ele disse, eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Paulo está sendo levado para Roma, e o navio onde ele está, a Bíblia diz que o barco onde ele está, ele é castigado pela tempestade, e aquele barco está afundando, quase afundando, aliás, sendo castigado pelas ondas. Paulo disse, nós desesperamos da vida. Ou seja, Paulo disse, agora já deu, não dá mais, vamos morrer. Quando ele se chega a esse limite, o Senhor envia seu anjo e disse, Paulo, ninguém vai morrer. Olha só, o poder de Deus se manifesta nesse momento de limitação que Paulo tem. Por isso disse Paulo que eu me gloriarei nas minhas fraquezas. A graça de Deus nos capacita para vencer os nossos limites. Eu gostei de uma frase que disse, quem foi que se atreveu a apagar a linha do horizonte? Eu acho bonito essa frase porque nos mostra aqui o horizonte, veja a sua linha, né? No mar, aí você vê uma linha no horizonte, né? E alguém achava que no final dessa linha haveria um abismo. Mas alguém se atreveu a apagar essa linha. Alguém se atreveu a ir além dos limites. Tá? Eu gosto disso, porque Deus sempre nos desafia a ir além dos limites naturais, a apagar os limites. Toda liberdade será cobrada, a graça e o livre-arbítrio, toda liberdade será cobrada, a graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer, e é preciso permanecer na graça de Deus. Ao longo da Bíblia encontramos diversas manifestações da graça de Deus, mas também diferentes reações por parte do ser humano. Ou seja, a graça pode ser resistida. Ao longo da Bíblia, irmãos, desde Gênesis, tá, a Apocalipse, você vai ver a graça de Deus se manifestando, mas de muitas formas. Quando Caim, por exemplo, vamos começar com Adão. Adão pecou. Adão não deveria morrer? Deveria, tá? Naquela hora, mas não morreu naquela hora, porque a graça de Deus se manifestou. Um
animal, que a Bíblia não relata o que é, provavelmente se é cordeiro, mas morreu lá no jardim para vestir Adão e Eva. Então, um substituto morre. Abel matou Caim, aliás, matou seu irmão. Ele deveria ser executado? Não. Ele pecou, mas não. Deus manifesta graça para ele. Você vai ver assim, Davi, né? Davi cometeu um pecado grave. Deveria morrer? Deveria, mas a graça de Deus se manifestou. Os ninivitas eram um povo não hebreu, né? Os ninivitas são de Nínive, né? Eles são assírios. Eles deveriam morrer por causa dos seus pecados, suas atrocidades, mas alcançam a graça de Deus. Então, a graça de Deus se manifesta, tá, por toda a Bíblia. Tá? Não vamos citar todos esses exemplos aqui, mas você começa a perceber que várias vezes a graça de Deus se manifesta. Tudo me é permitido, disse Paulo, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Mas eu não deixarei que nada domine. Veja, isso é a Nova Versão Internacional, tá? Agora, perceba que não se trata de se pode ou não pode, mas sim de perceber o que te domina. A quem você serve? Isso é importante entender. Paulo não está dizendo aqui, tá? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas antes está levantando uma questão. Se você faz algo, é porque esse algo te domina. Você percebe? Paulo está dizendo, eu sou livre. Eu não me deixo dominar por nenhum desejo oposto. Então, a pergunta é, a quem você serve? Você deve perceber, pensar, se algo te domina, se você está fazendo algo, tá? Porque você está dominado por esse algo. Então, pensa bem, tá? A quem você está servindo? Em Mateus 6:24, Jesus disse, não podeis servir a dois senhores. Ou você servirá a um, ou agradará a outro. Tá? Então, pensa direito, tá bom? Gálatas 6:7 coloca, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu acho muito interessante uma frase de Alejandro Cornejo, um líder mexicano, que disse que ao lado da estátua da liberdade deveria estar a estátua da responsabilidade. E, de fato, na estátua da liberdade, enquanto se ergue, né, essa tocha da liberdade, mas na mão se segura as leis, a Constituição. Tá? Ou seja, existe responsabilidade. Não é uma liberdade libertina, tá? Descontrolada, mas é uma liberdade regida pela lei. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Há um princípio, tá? A lei da semeadura. O que se semeia, se colhe. Tá? Se eu semear vento, eu vou colher tempestade, sempre em mais. A colheita sempre mais abundante. A graça veio alcançar as pessoas do jeito que elas são e dar condições de mudanças para servir a Deus. Ou seja, a graça de Deus não é sinônimo de você fazer o que você quer. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Olha o que Paulo coloca. Ele disse que essa graça capacita a viver no presente. Tá? A graça veio nos dar condições de mudança. Então, entenda muito bem isso. Tá? A graça, ela não está nos dando uma liberdade irresponsável. Ao contrário, ela nos capacita para viver uma vida sensata, justa e piedosa já nesta era presente. É preciso permanecer na graça de Deus. Apocalipse 3:8 diz, tendo pouca força, guardaste a minha
palavra e não negaste o meu nome. Então, mesmo tendo pouca força natural, mas há uma determinação, e ele guarda, diz, a minha palavra. Aí então, Apocalipse 3:11 diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que ele tem guardado? A palavra, para que ninguém tome a tua coroa. Tá? Então, a perseverança nossa está em perseverar crendo que Deus fala a verdade. Tá? Então, guardar a palavra nos ajuda a não negar o seu nome, tá? Perseverar até o fim. E quem persevera até o fim, esse é salvo. Amém? Muito bem, meus amados, concluindo, tá? Aceite o presente, aceite a graça, né? Nós ensinamos acerca da graça salvadora de Deus, explicamos que a graça de Deus é dada a quem crê em Jesus, tá? E mostramos que Deus reveste pela graça, pela obra da sua graça. Amém? Deus vos abençoe, uma boa EBD para vocês nesse dia. A paz do Senhor Jesus.